que a sua família sirvam a Jesus Cristo? Levanta a mão aqui. Quantos aqui querem que toda a sua família sirva a Jesus Cristo? Levanta as mãos assim. É a mesma coisa de perguntar quantos aqui querem 100 reais hoje, né, irmão? Quem não quer 100 reais hoje, né? Quem não quer ficar rico hoje, não é verdade? Então, eu quero falar sobre isso hoje. O Espírito Santo, ele colocou essa palavra no meu coração. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É uma passagem bastante conhecida dos irmãos, mas o Senhor vai falar o coração dos irmãos hoje mais uma vez, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler. Quem achou, diga assim: podemos ler? Amém. Louvado seja Deus. Atos 16, vamos ler a partir do versículo 31. Vamos voltar um pouquinho para você entender. 31 não, vamos voltar um pouquinho para você entender, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo 9. Atos 16, versículo 9. Diz assim a palavra. Assim eu confundo os irmãos que estão ali, né? Na sonoplastia, né, irmão? Atos capítulo 16, versículo 9. Só para eles poderem colocar ali para os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Podemos ler, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troades, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E em uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver ali um lugar para a oração. E assentando-nos e falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou ou nos constrangeu, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo perturbou-se e voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança dos seus lucros estavam perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados, e apresentaram ao magistrado e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão e mandaram ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior.
e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos lhe escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então levantou-os a sua casa, e lhe pôs a mesa na sua crença em Deus, e alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Você leu Bíblia hoje, né? Amém? Quem não leu Bíblia, liga agora, para você entender, porque embora seja um texto muito conhecido, mas algumas coisas passam desapercebidas aqui. Nós conhecemos, por exemplo, a história de Paulo e Silas na prisão. Ele está preso ali, e em vez dele murmurar, ele vai cantar, vai adorar a Deus, vai engrandecer o nome do Senhor. Não é verdade? Nós também conhecemos essa passagem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não é isso? Nós guardamos isso. Mas para chegar nesse crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tem toda uma história. A Bíblia diz que Paulo, ele está dormindo, ele está de noite ainda, e ele tem uma visão. Ele tem uma visão, um sonho, alguém falando para ele: passa na Macedônia. E Paulo, ele entende que alguém na Macedônia está precisando de ajuda. Ele entendeu que Deus quer que ele faça uma obra na Macedônia, e assim ele parte para lá. E quando ele chega nessa cidade, a primeira coisa que ele procura é um lugar para orar, é um lugar para poder ter comunhão com Deus. O servo de Deus, ele tem que ter comunhão com Deus. O servo do Senhor, ele tem que ter a sua particularidade com Deus, não importa o lugar que ele esteja. Eu tenho que ter uma vida contínua de oração. Olha a preocupação desses homens. Você vê a preocupação deles. Você vê ali em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo, para a hora da oração, a hora nona. Ou seja, olha a preocupação desse povo com a oração. Eu tenho que ir no lugar que tem oração aqui. Eu tenho que falar com Deus, eu tenho que estar coberto de oração. Eu quero estar interagindo com Deus, eu não posso perder essa oração. Eu quero orar com o Senhor, eu quero estar junto com os irmãos. Você está me entendendo? Olha a preocupação dele. Nós temos oração aqui, terça e quinta-feira. Quem vem? Poucas pessoas vêm. Porque é 7 horas da manhã, é sacrifício. É de 7 às 8, vai trabalhar, sai de casa, vem aqui 10 minutinhos, 15 minutinhos, ora e vai trabalhar, irmão. Você vai receber de Deus, vai dar a tua primícia para o Senhor. Antes de você falar qualquer coisa com alguém, tu falou com Deus. Então a preocupação de Paulo aqui é onde que tem um lugar para orar. Onde que tem um lugar? Antigamente, quando a gente viajava, e agora não, onde você vai tem uma igreja. Não precisa se preocupar mais, não, qualquer lugar tem igreja. Aqui na rua, por exemplo, tem 7 a 8 igrejas. Não tem onde você pode qualquer uma delas para orar. Mas naquela época não. Para achar um lugar de oração era difícil, até porque havia uma perseguição ali. Então Paulo, ele começa a ir nessa oração. Mas nessa oração, uma pessoa se converte, uma alma se rende aos pés do Senhor. Ou seja, ele já tem um sinal que ele está na direção certa de Deus. Ele já tem um sinal que ele já está fazendo o que Deus mandou ele fazer, porque servo de Deus é assim, irmão. Ele é direcionado por Deus. Aonde ele vai, Deus tem uma obra na vida dele, não adianta. No teu trabalho, Deus tem uma obra contigo lá. Na tua casa, Deus tem algo na tua vida. Você tem que estar entendendo isso. Em qualquer lugar você pode fazer a obra. Não somente aqui na igreja, com o microfone ou cantando. Em qualquer lugar você pode fazer a obra de Deus. Em qualquer lugar você pode ser um agente do Senhor para pegar a palavra de Cristo.
Não somente aqui na igreja, não somente no lugar público, né, no seu particular, a sua colega, o seu amigo. Você pode até louvar particularmente para essa pessoa. Você vai estar ganhando alma, vai estar fazendo a obra de Deus. Então Paulo ele entende isso. Então aconteceu o quê? Uma conversão. Mas essa mulher, essa mulher que servia a Deus, essa Lídia, né? Ela abriu o coração para que ouvisse o que Paulo estava falando. E aqui, no versículo 16, ele está indo para a oração, está indo para o lugar onde está acontecendo uma oração. E a Bíblia diz que uma mulher, uma jovem, uma menina, de um espírito da adivinhação, acompanha eles. E essa mulher vai falando para eles assim, para todo mundo: ei! Porque essa mulher ela tinha um prestígio nessa cidade, ela era respeitada nessa cidade. A Bíblia diz que ela começa a falar: ei, esses homens aí, ele vos anuncia o caminho da salvação, eles são homens de Deus. Olha aqui, vamos ler para você entender. Versículo 17: e seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha aí, olha a autenticação do chamado de Paulo, olha o testemunho que ele está recebendo. Mas Paulo ele fica incomodado com isso. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os elogios. Elogio é bom, mas nós temos que saber administrar isso, porque até o diabo elogia, meu irmão. Até o diabo elogia. O diabo estava falando alguma mentira aqui, igreja? Estava. O diabo pela primeira vez aqui estava falando a verdade. Ele estava falando a verdade. Esses homens aí, vocês não estão acreditando nele não? Eu estou falando aqui, eu, adivinhadora. Essa aqui adivinha tudo aqui, essa aqui que sempre está adivinhando. Eu estou falando, esses homens aí, eles são servos de Deus. Eles são servos de Deus Altíssimo. E eles estão anunciando o caminho da salvação. O caminho é certo. Olha aí. Está me entendendo o mistério? Mas Paulo não se contentou com isso. Paulo ficou assim com a pulga atrás da orelha. Tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que foi por muitos dias. Toda vez que Paulo passava por este caminho para fazer a oração, esta mulher elogiava eles. Por muitos dias essa mulher estava falando que eles eram homens de Deus e que eles estavam pregando o caminho da salvação. Sabe o que eu entendi aqui? Paulo falou assim: eu que vim pregar o evangelho aqui. Uma vez, irmão, eu fui numa casa de uma outra tribo aí, né? A família me ligou de noite. Eu tinha alguma coisa para fazer, não estava à toa. E a família me liga para poder ir lá ajudar eles em oração, orar por uma pessoa que estava com problema lá. E quando eu cheguei lá, a própria família e as pessoas começaram a pregar. E eu fiquei de braço cruzado. Começou a pregar e eu fiquei: o que eu estou fazendo aqui então? Para que me chamaram? Para que me tiraram de casa? Eu estou pensando isso. E eu estou vendo o pessoal passeando na Bíblia ali, falando na Bíblia e tal. Aí sabe o que eu fiz, irmão? Pode ter sido assim. Sabe o que eu fiz? Eu falei: vem cá, quem está com problema aqui é eu ou vocês? Porque, pelo que eu saiba, vocês que me chamaram. Eu tive que falar isso. Eu estava em casa. Aí a mulher falou: é mesmo, fulano, deixa o pastor falar. Porque a pessoa não deixava falar, não. Mas se a mulher estava ali, para que me chamou então? Você está me entendendo? Por que ela me chamou? E eu falei mesmo. Falei: quem está com problema é eu ou vocês? Ele parece que a irmã está pregando para mim. Está me entendendo? Aí o trabalho desenrolou, Deus fez a obra, o nome do Senhor foi glorificado. Mas Paulo aqui, ele foi pregar o evangelho, ele que vai falar que o caminho que ele está pregando é o caminho de Jesus Cristo, ele que vai pregar a palavra, ele vai falar do amor de Deus. Ele não quer ajuda do demônio, ele não quer ajuda do diabo não, irmão. Então ele entendeu isso: eu não preciso que demônio nenhum, que diabo nenhum fique falando que eu sou homem de Deus, que eu sou santo, que eu sou servo de Deus. Não! Infelizmente, muitas igrejas por aí ficam medindo a sua santidade, ficam medindo o poder da igreja através de demônio.
igreja, demônio, essa igreja tem poder. E o demônio tem. Vai nessa, vai por aí. Demônio, eu sou homem de Deus. Vai nessa por aí, é desse jeito. Tem poder aqui ou não tem, demônio? Demônio, tem poder aí. O povo vai ser abençoado ou não vai, demônio? Vai ser abençoado, vai. O diabo ele é enganador. O diabo ele ilude também. Paulo ficou perturbado, não é possível, não aguento mais isso. Até que uma hora, a Bíblia diz que ele volta e ele diz assim, ele expulsa aquele demônio. No versículo 16. E fez isso por muitos dias. Perdão, 18. E fez isso ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito. Observa comigo aí que o Espírito está em letra minúscula. Ou seja, é um Espírito das trevas, não é um Espírito de Deus. Paulo, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vira e ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele demônio saiu. Aleluia. Na mesma hora, aquele espírito de adivinhação acabou. Porque aquela mulher, ela estava simplesmente adivinhando o que o diabo sabe. Porque o diabo, ele sabe o que está acontecendo. O diabo, ele adivinha a tua vida. O teu futuro só Deus revela. Aleluia. O que vai acontecer amanhã, só Deus sabe. O diabo pode até ter uma noção de alguma coisa, porque você falou demais, deixou alguma coisa escapar. Então ele tem uma noção, mas só Deus sabe. Então, essas pessoas eram iludidas. Por isso que é perigoso ficar atrás só de revelação, só de revelamento. Tá ligado? Depois você dá uma olhadinha lá no Facebook, um vídeo que eu botei lá para você ver. Vai lá. Você gosta de ficar revelando, revela aqui, vai lá. Você vê. Infelizmente no nosso dia está assim. Então presta atenção. Essa mulher, ela dava grandes lucros aos maiorais da cidade. As pessoas ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. Sabia? Tem pessoas por aí, eu vou falar, tem pessoas por aí que só porque é profeta e revela, deixa eu dar aqui um entre aspas, e revela, né? Estão até querendo que dê um dízimo para ela. Não é para dar na igreja não. Quer que você sustente ela, ou ele, né? E sempre vai estar ali, sempre vai estar ali uma revelaçãozinha para você. Porque você está pagando. Você vai atrás disso? Qual a diferença? O diabo ele engana, meu irmão. Ele adivinha. Ele sabe. Ele faz a bagunça e depois ele fala o que aconteceu. Porque foi ele que fez. Ele vem, destrói teu casamento, bota você e teu marido para brigar. Aí tu vai não sei aonde aí, né? E vai lá, chega lá, vocês dois brigaram. Claro, foi ele que fez vocês brigar. Ele que entrou no meio lá para fazer a bagunça. Então presta atenção. Paulo, ele tem um discernimento que aquele espírito não é o Espírito de Deus. Volta um pouquinho aí. Marca esse texto aí que nós estamos lendo. Vamos lá em Marcos capítulo 1, versículo 24. Com quem que Paulo aprendeu isso, hein, irmão? Marcos capítulo 1, versículo 24. Abre aí. Com quem que Paulo aprendeu isso, hein? Vamos ver? Marcos capítulo 1, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 22. E maravilharam-se da tua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, letra maiúscula, amém, igreja? Que exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem seis que tu és o Santo de Deus. Olha aí. O diabo estava mentindo, igreja? Jesus não é o Santo de Deus? Aí diz assim a palavra, versículo 24. Então, no versículo 25. E repreendeu Jesus dizendo:
cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Olha aí, Paulo aprendeu com quem? Com Jesus. Jesus está pregando a palavra, aquele demônio vem e fala assim: o que vieste agora fazer aqui, Jesus? Vieste nos atormentar, anjo do tempo? Bem sei que tu és o santo, o filho de Deus. Jesus podia falar assim: está vendo aí, eu não falei? Eu não falei que eu sou o filho de Deus? Eu não falei que eu sou enviado de Deus? Está vendo? Até o demônio está falando aí, ó. Agora ver se vocês acreditam em mim agora. Não podia falar isso? Mas ele mandou que o diabo se calasse. Cala, sai dele. Ou seja, não precisa da tua ajuda. O meu povo vai acreditar no que eu estou falando. O meu povo vai acreditar no que eu vou falar para eles. Ó, meu irmão, creia no que está escrito aqui, ó. O resto você pode questionar e duvidar. Qualquer revelação que não vem de acordo com a Bíblia, pode jogar lá fora. Qualquer revelação que não está de acordo com a palavra de Deus, você pode excluir ela. Pode excluir. Jesus podia muito bem falar: está vendo? Eu falei para vocês, eu estou falando para vocês, ó, que eu sou o filho de Deus, ó, já tem tempo. Agora, vê se você acredita. Não, ele não quis isso. Ele não quis isso. Ele expulsou aquele demônio. Assim também como Paulo. Mas, irmãos, quando você mexe no mundo espiritual, você pode esperar que vai ter retaliação. Pode esperar. Pode esperar. A Bíblia diz aqui que Paulo, depois que expulsou esse demônio, no versículo 19, os seus senhores viram que a esperança do seu lucro estava perdida. Quando Paulo mandou aquele demônio embora, aquela mulher não sabia mais adivinhar mais nada. Eu imagino as pessoas vindo até essa mulher: qual é o meu nome? E essa mulher não sabia mais falar. Eu imagino as pessoas vindo até essa mulher, e essa mulher ainda não conseguia adivinhar mais nada, porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Meu irmão, vou falar uma coisa para você aqui agora. Eu já joguei muita sinuca. Deixava de comer para jogar sinuca. Eu era milhoco mesmo, né? Mirolha, sabe? Gostava, participava desse campeonato. Vivia nos bares. Né, irmão Salvo sabe, né? É só uma palhinha. Mas esse espírito que me acompanhava, jogatina, não era só a sinuca. Era dominó, era baralho, era currinha, era pedra, tudo que você botasse, ó, vamos jogar valendo. Não jogava brincando não, era só apostado. Não brincava não. Tudo era apostado. Currinha, baralho, sueta, 21, o que você imaginar. O que você imaginar, dominó, vamos jogar uma pedrinha aqui, só se for valendo. Era assim. Eu ficava 10 horas, 12 horas, 14 horas jogando sinuca. Quando eu chegava no lugar, o dono já sabia logo, ó, fechou. Era assim mesmo, bota aí 100 fichas aí. Já botava aquele montão de fichas ali. O cara abria a gaveta várias vezes. Mas tinha um espírito por trás disso. No dia que eu me converti, eu fiquei ruim de sinuca. Já não ganhava mais como antes. Fiquei ruim. Porque tinha um espírito por trás disso. Fui perdendo gosto por aquele negócio. As pessoas me chamavam: não, vai ter um campeonato, vamos lá. Só para você ter uma ideia, eu ganhava dinheiro fora da mesa de sinuca. Eu percebi uma pessoa que jogava mais ou menos, eu falava assim: ó, eu vou 50 no taco dele. Ganhava dinheiro. Arrumava um jeito. Mesmo quando estava jogando, arrumava um jeito de estar ali ganhando dinheiro. Era um espírito. Você pode achar que não, mas é. Quando eu recebi a libertação de Deus, eu recebi a libertação da jogatina e da bebedeira também, porque eu bebia pra caramba. Estava tudo junto. Um abismo chama outro abismo. Jogava sinuca, bebia da número 1 a 51. Bebia cerveja, bebia um quente, né? O irmão fala aí, né? Dá uma quente aí. Tinha que ter ali
um Dreia, uma 51, um Campari, irmão. Ele deixa. Pastor, Aí, quem que fazia isso? O diabo. Me induzia isso. Meu dinheiro ia tudo pelo ralo. Trabalhava igual trabalhava muito, irmão. Trabalhava em 3 empregos. Mas o dinheiro não rendia. Ainda tinha o tal do devorador ainda. Entendeu? Então, quer dizer, quando esse demônio que atuava na minha vida, esse espírito saiu, eu perdi o encanto. Perdi o encanto. Aí o que acontece? Quando esse espírito saiu dessa mulher, o que aconteceu? Ela agora está falhando, não adivinha mais nada. Porque o que faz ela adivinhar foi embora. Ela foi liberta. Então os seus credores falaram assim: irmão, tem muita coisa aí que as pessoas não se libertam porque dá lucro. Tá vendo? Dá lucro. Não mexe aí não, porque isso aqui dá lucro. Não mexe aí não, porque isso aí dá lucro. Isso aí, isso dá dinheiro. Entendeu? Vamos continuar com isso aqui. Nós vamos se converter, mas isso aqui vai brincar, porque dá dinheiro. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando. Isso aqui dá. Não, isso aqui dá, né? Não. Isso aqui dá lucro. Né? Uma vendinha por fora, um negocinho por fora. Sai fora, você é servo de Deus. Tem que dar exemplo. Dá exemplo, né? Então quer dizer, agora as pessoas que patrocinavam esse demônio, essa mulher, estão agora desesperadas. Como que vão ganhar dinheiro agora? Quem é o culpado? O culpado é Paulo. Aí a Bíblia diz que todas as pessoas ali se unem, vão até os maiorais, os magistrados, dão uma sentença para Paulo, todo mundo se reúne contra ele e batem nele. Mas se você falar bater aqui, naquela época bater não era assim não, batia com vara. Quem já pôs de vara aqui? Já pôs de vara? Pois é. Só que essa vara aqui era uma vara especial. Era uma vara que quando batia, cortava. Quando batia, onde batia, cortava. Onde batia, ficava a marca. Quando o apóstolo Paulo fala assim, eu trago em mim as marcas de Cristo, ele está falando isso. Olha aqui a cicatriz, olha quantas cortadas eu tomei, olha quanta coisa já aconteceu. Mas não só isso, psicologicamente também. Ele está falando da ferida física, do testemunho dele, do que ele padeceu, mas também das feridas. Isso aqui, quando é Macedônia. Isso aqui, quando não sei aonde. Eu já falei aqui, eu tenho um monte de cortes pelo corpo aqui. Eu tenho um monte de ponto no joelho, ponto na perna, ponto aqui, ponto no céu, cheio de ponto aqui. Se você perguntar onde foi, eu te falo. Cada um deles me lembra. Então o apóstolo Paulo estava cheio de corte, e ele sabia onde foi cada um deles. Hoje ele fala, eu trago em mim as marcas de Cristo, não só fisicamente, mas espiritualmente, fisicamente. Então quer dizer, ele foi açoitado com varas, e naquela época tinha também aquela situação, 39 chibatadas menos uma. A pessoa, o preso, tomava 39 chibatadas, menos uma. Não podia dar 40, porque dando 40, parou. Então as pessoas começaram a bater, 1, 2, 3, 4. Aí, mas fulano, rapaz, perdi a conta, vou começar de novo. 1, 2. Já pensou que covardia? Era desse jeito. E não era coisinha pouca não, tá? Então olha bem, olha o que aconteceu, olha a consequência de um demônio que foi expulso. Aí a Bíblia diz que eles vão falar assim, esses homens aí estão nos perturbando, estão perturbando a nossa cidade. Meu irmão, você quer paz? Você quer paz? Você é cristão, você é servo de Deus. Onde você vai, tu vai perturbar mesmo. Onde você vai, tu vai fazer a diferença. Nem todo mundo vai se agradar de você, vai gostar de você. Nem todo mundo vai estar de mãozinha apertada contigo, não. Nós temos que fazer a diferença. Esse povo está alvoroçando esse lugar. E você viu esse rapaz chegou agora aí na empresa aí? Esse camarada está fazendo bagunça aqui, rapaz. Já começou a botar os outros para orar, já começou a botar os irmãos para jejuar, né? Acabou, agora está diferente. É isso, né? Tem que fazer a diferença. Você tem que ser diferente. Você tem que começar a marcar aquele lugar com a tua marca. Não, agora chegou um servo de Deus aqui. Acabou esse negócio de palavrão, acabou esse negócio de piada com mulher aqui. Chega disso, agora o negócio vai mudar.
Quem quiser vir, vem. Quem não vem, é problema. Mas eu vou manter minha posição. Está me entendendo? Você pode perder o emprego por causa disso. Esse crente é muito chato. Manda ele embora. Não participa de nada, não conversa com a gente, não está envolvido com nada. Manda embora, deixa eu mandar embora. Não vai abrir uma porta não para você. Aleluia, meu Deus. Aí a Bíblia diz então que eles vão ser presos. Depois que recebeu vários açoites, no versículo 34, o qual tendo recebido tal ordem, o carcereiro, lançou no cárcere interior. Então amarrou ele no tronco. Ou seja, Paulo e Silas agora estão machucados, feridas abertas. Irmão, quem já se feriu aqui? E você sabe quando você não coloca um tratamento logo? A irmã Renata, que ela é, enfermeira, a irmã Sandra. É normal a roupa agarrar no ferimento, sim ou não? E depois, agarra quando vai tirar a gás, tem que botar uma oxigenada, direitinho para limpar, para poder sair direitinho. Agora imagina a roupa desses homens, cheio de ferida, machucado, preso, amarrados, sem poder se mexer direito. Quando fazia qualquer gesto, a roupa colada nas feridas. Paulo podia estar muito bem ali, ele podia muito bem estar ali, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, não era meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas resolveram louvar o hino a Deus, resolveram cantar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles estavam louvando, os outros presos escutavam ele louvar. Ou seja, eu sou servo de Deus, eu tenho que alegrar o ambiente que eu estou. Mas eles estavam numa situação completamente inversa. Porque hoje é muito fácil adorar a Deus quando o carro está pago, quando a casa é própria, quando o emprego está bom, está ganhando bem. É muito bom adorar a Deus assim. Quero adorar a Deus na hora da luta. Porque é na hora da luta que você mostra que você ama a Deus. O que a gente fala aqui no casamento? Até que a morte separe, na saúde, na doença. Amar teu esposa, tua esposa, quando está tudo bem, é fácil. Tem que amar ela quando ela estiver doente também. Amar o marido quando ele está ganhando 10 salários mínimos é muito fácil. Tem que amar ele quando ele estiver desempregado. Ajunta ali, Amar Deus quando está tudo bem é fácil. Tem que amar Deus a toda hora, a todo momento, a todo instante. Paulo e Silas, eles estão mostrando isso. Paulo e Silas estão ali, todo rebentado, todo machucado, mas tem um cântico na boca. Ei, você que está na prova, que está na luta, que está no vento, Deus está esperando você colocar um cântico nos seus lábios aí. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar aí questionando, Deus quer que você coloque um cântico na boca. Eu não sei qual o hino que Paulo e Silas iam louvar aqui, mas poderia muito bem ser esse aqui, Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei Perceba que não é um hino assim, quem te viu na prova não me ajudou. Não é esse não, tá? Meu Deus! Não é esse não. Não é aquele, vai lá e pega quem calor. Não é esse também não. É hinos de evangelismo. Porque a Bíblia diz que os outros presos nos escutavam. Diga para o teu vizinho assim, na tua luta, na tua prova, tem gente te observando. Tem gente de olho em você. E Paulo e Silas entenderam isso. Tem uma coisa, irmão, que a igreja não está vigiando. Tem pessoas compartilhando coisas que o ímpio não pode participar. Tem pessoas saindo da igreja, levando situações de dentro da igreja para dentro de casa, para falar com o ímpio, falar com pessoas que não têm a mesma fé que você. Nunca fez para vir para a igreja. Quando você for conversar alguma coisa do evangelho, alguma coisa negativa, conversa particular com alguém, mas não leve para a sua família. Benzinho, você ficou sabendo, o pastor bem caiu lá. Para que tu vai levar informação dessa para lá, irmão? O teu marido é ímpio, o teu marido não se converte, o teu marido não vem na igreja, aí tu faz, a irmã da igreja bem me maltratou hoje lá. Para quê?
Como é que você vai ganhar a tua família para Jesus assim? Então Paulo e Silas, eles estavam entendendo que mesmo na luta, na dor, eles eram ainda gente de Deus. E eles começam a louvar a Deus na prisão. E tu acha que Deus ia ficar calado? Vendo eles cantarem, adorarem a Ele, mesmo na luta, na prova, em vez de estar reclamando, em vez de estar falando, porque tem crente que fica medindo a prova um do outro, né, irmão? Paulo e Silas podia estar muito bem assim. Olha o meu vergão aqui, ó. Olha só, meu corte é maior do que o teu. Aí Paulo, não, eu tenho um aqui, esse aqui, ó, vai dar uns 50 pontos. Eles podiam muito bem estar ali trocando informação de qual estava mais doendo, qual estava mais machucado, porque tem crente que é assim, fica trocando. Você não sabe da minha luta. Não, você não sabe da minha. A minha luta é maior do que a tua. É nada, e fica essa trocação de luta, de batalha aí. Em vez de levantar, adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, em vez de exaltar o Deus Todo-Poderoso. Porque quando você faz isso, você está demonstrando para Deus, Senhor, eu te amo acima de tudo. Eu não te louvo pelo que o Senhor me dá, eu te louvo pelo que o Senhor é. Por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós podemos falar aqui que Paulo e Silas eram verdadeiros adoradores. Talvez não tinham as técnicas que tem hoje. Talvez não acompanhasse as notas como muitos acompanham. Mas o louvor deles era sincero. E Deus contemplou. A Bíblia diz então que houve um terremoto. Aconteceu um terremoto, porque quando você adora, quando você louva, quando você engrandece, Deus está vendo. E aqui, irmão, vai calhar, sabe aonde? Naquela passagem, aonde muitas pessoas não entendem. Mateus capítulo 5, versículo 11. Paulo está ali preso, por quê? Porque pregou a palavra de Deus. Porque fez o que Deus mandou ele fazer. Ele não foi aplaudido, ninguém tirou selfie com ele, ninguém te pediu um autógrafo para ele, ninguém colocou lá, né, pregação maravilhosa, não, ninguém botou lá, ó, quebrou tudo na igreja hoje, quebrou tudo, não, ninguém botou nada disso. Eles foram açoitados, eles foram presos. Coloca aí, Mateus capítulo 5, versículo 11, o que está escrito aí? O que muita gente não entende, porque o povo de hoje está acostumado a aplausos, tapinha nas costas, está acostumado a toda hora receber um cafunézinho, um elogio. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, tu quebrou tudo lá hoje, o negócio foi forte. É ou não é? É ou não é? É verdade. Olha o que diz ali, ó. Mateus capítulo 5, versículo 11. Paulo e Silas estão vivendo esse versículo. Bem-aventurados sois, vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Paulo e Silas estão sofrendo por amor a Cristo. É diferente quando você é perseguido, quando você está na luta, quando você provoca isso. Você pega as suas próprias mãos. É diferente. Agora, quando você sofre injustamente, a Bíblia diz assim, bem-aventurado, quer dizer feliz. Ninguém consegue ficar feliz quando é perseguido. Ninguém consegue ficar alegre quando é perseguido. Mas Paulo e Silas, mesmo no cárcere interior, numa prisão desconfortável, numa caverna escura, porque a Bíblia diz que tiveram até que acender a luz. Então, ó, o psicológico já é, né? Ó, escura, uma pedentina terrível, porque naquela época, né? Imagina. Aí, a Bíblia diz então que eles vão louvar a Deus. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel estavam reclamando, porque encontraram o mar vermelho à frente e o faraó atrás. E começaram a murmurar. Tu vieste nos trazer aqui no deserto para morrer de fome? Acaso lá não tinha panela de carne? Porque será que no Egito não tinha cemitério para matar a gente? Nos trouxesse para cá para a gente morrer aqui no deserto? Aí Deus mandou falar para Moisés: Moisés, manda esse povo se calar aí. Está falando besteira. Manda esse povo ficar quieto. Aí ele disse: calai-vos perante mim. Isaías 41. Calai-vos perante mim. Então ele disse: ficar quieto e vede o grande livramento que o Senhor vosso Deus vos dará hoje. Meu irmão,
não sabe o que falar, fica quieto e adora. Aleluia. Se não sabe o que está acontecendo, fica quieto e adora, porque Deus está trabalhando. Pode ser que na tua frente tenha um mar vermelho e o faraó está vindo atrás. Pode ser que você esteja cercado pelas prisões da vida. Pode ser que você esteja sendo injuriado. Mas é hora de você levantar um cântico a Deus, adorar o Senhor, fazer uma composição. Se você perguntar, por exemplo, até o próprio Anúncio Freire mesmo, a gente conversando esses dias, olha, você compõe como? Na vida. A maioria das canções é no dia a dia. É por alguma coisa que aconteceu. É por algo que aconteceu, você acaba fazendo um hino. E esses hinos vêm lá do coração. Vem daqui, ó. Faça igual parecido. Louve o hino a Deus. Cante, adore o Senhor. Aí a Bíblia diz aqui que vai acontecer o quê? Vai acontecer um terremoto, no versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, viu as portas abertas e tirou a espada para se matar, porque naquela época era olho por olho, dente por dente. Na guarda romana, se você deixar um preso fugir, tu vai morrer. Não pode deixar um preso fugir. Se morrer, tu vai pagar a própria vida. Então o carcereiro entendeu. Outro, aconteceu um terremoto, fugiu todo mundo. Eu vou ter que pagar a vida, então o que eu vou fazer? Vou me matar logo. A Bíblia diz que Paulo entendia isso. Quando o carcereiro pegou a espada para tirar a vida, Paulo gritou: não faça isso, porque todos estamos aqui. Sabe o que é isso, irmão? Já é pregando o Evangelho. Primeiro ele estava pregando o Evangelho já com as suas atitudes, porque o carcereiro está tomando conta dele. E o carcereiro não consegue entender como um homem que está todo ferido, machucado, cheio de ferida, rebentado, amarrado, consegue ainda adorar um Deus desse. É isso que ninguém entende, irmão. É igual a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou o quê? Como uma louca tu fala, mulher. Tu não está entendendo, tu está fora de si. Tu não está entendendo o mistério. Meu Deus, Ele me deu o bem. Ele pode fazer o que Ele quiser comigo, mas eu não vou deixar de adorar Ele. É isso que a gente tem que entender. Aí a Bíblia diz então que o carcereiro escuta tudo isso. Paulo adorando a Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus não habita no meio da fofoca, mas dos louvores Ele habita. Ah, meu irmão, levanta o louvor a Deus em qualquer lugar que Deus está lá. Ele habita. Habitar quer dizer, estou ali continuamente. Porque você foi feito para isso, para adorar a Deus. Quando você está adorando a Deus, irmão, é diferente. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso. É diferente hino de adoração que sobe, em vez de hino horizontal. Os louvores hoje, a maioria, é feito do cantor para a igreja. E não daqui para cima. Porque os louvores hoje são para massagear o ego de quem está ouvindo. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, né? A gente viu na prova, né? É mais ou menos assim. Não tem mais hinos de louvores que toquem ao coração de Deus. É diferente. Hino de adoração. Irmão, vamos por adoração. Chega lá, o louvor não tem nada de adoração. O louvor é para a igreja falar. É só aqui, ó. E não tem louvor de adoração. Entenda isso. Ok, nós vamos falar sobre isso aqui. Isso é para outro dia. Então presta atenção. O carcereiro ele está ouvindo. O carcereiro ele está observando isso. Ele está vendo o testemunho de Paulo e Silas, porque a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Quando você não percebe, você está sendo observado. Você não entende, mas alguém está te vendo. Você não percebe, mas alguém está te olhando. Eu já falei aqui um dia que eu fui jogar um lixo da igreja aqui. Eu fui jogar o lixo ali de cima ali, eu e o pastor Simar, estava aqui e tal, e eu fui jogar o lixo, né? Falei, não tem um lugar ali, vamos jogar ali. Eram umas pedras, eu fui botar umas pedras. Aí eu olhei assim, né? Ninguém estava vendo. Quando eu olhei lá em cima, no terceiro andar, a mulher observando assim, ó. Mas era a mulher mesmo, não era aquela mulher aqui não, a mulher estava lá. Aí eu, falei, Simar, vamos botar no carro, vamos levar lá para frente. Ou seja, eu pensei que não tinha ninguém vendo, mas aí, a mulher estava vendo lá.
Quando eu olhei assim, estava a mulher tirando roupa lá e olhando. Eu falei, logo não, vamos botar aqui. Bota de novo aqui. E botamos a pedra, jogamos lá no outro lugar. Né? Então quer dizer, tem sempre alguém te vendo. Tem sempre alguém te observando. Eu estava hoje andando com um amigo, passeando. Aí tinha um pessoal no ponto, eu nunca vi, mas eu passando ali, não estava de camisa de igreja. A irmã falou assim, mas estou olhando na igreja. Entendeu? Olha a responsabilidade. Quer fazer alguma coisa errada? A pessoa vê. Então quer dizer, o testemunho de Paulo já está falando. E o carcereiro não entende. Como que um homem está aprisionado, todo machucado, ferido e consegue adorar esse Deus? Como é que pode isso? Que negócio é esse? Aí agora, não somente isso, acontece um terremoto, que na jesuicidência vai quebrar todas as cadeias que eles estão presos. E agora o carcereiro, ele não entende, então ele vai se matar. E aquele que é inimigo dele, entre aspas, fala para ele, não te mate, não faça mal a você, porque todos estamos aqui. A Bíblia diz aqui no versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou perante a Silas e Paulo e Silas. Ou seja, ele não entendeu. Que bondade é essa que esse homem tem? Da onde vem essa bondade? Da onde vem esse amor? Isso é uma coisa extraordinária. Um homem está machucado, está ferido, está todo arrebentado. Eu prendi ele, amarrei nele, coloquei ele no cárcere, estava tomando conta dele, e ele se preocupa com a minha vida. Alá, meu pé de nasça. Isso é o amor de Deus, irmão. Como é que tu trata teu inimigo? Como é que você lida com o teu inimigo? Ganha ele no amor. Você amar só quem te ama é fácil. É igual o Facebook, curte que eu curto, né? Coloca o tininho que eu boto o tininho. É ou não é? Uma rasgação de seda tremendo, né? Só Jesus na causa. Ninguém está com atenção no Facebook, porque todo mundo está lá, né? Só Jesus na causa. É mesmo? Então quer dizer, se você amar só quem te ama, ele fala assim, ama aquele que te aborrece. Ama o teu inimigo. Ama aquele que quer te ver na lona. Eu amo ele. Queria matar esse miserável, mas eu amo ele. Tem que amar. Fazer o quê? Deus manda amar. Ei, e o amor? Vocês sabem o que é o amor? O que é o amor? Amor é atitude. É tratar a pessoa bem. Aí diz aqui a palavra, estou encerrando já. O carcereiro então, tirando-os para fora, diz, senhores, o que é necessário para eu me salvar? Olha a atitude, igreja. Olha a atitude. O que é necessário para que eu seja salvo? Ou seja, o que é necessário para que eu tenha o Deus que você tem? Segura agora. Você tem que causar curiosidade nas pessoas do Deus que você serve. Você tem que ser o imã que vai atrair as pessoas para servir a Jesus. As pessoas têm que ter curiosidade de querer o Deus que você serve. É aqui que começa. A Bíblia diz que o carcereiro, ele não é egoísta. A princípio, Paulo, ele fala assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O culto aqui é de quê? De família. Quantos querem que a família seja Jesus aqui? Quantos querem? Primeira coisa, o testemunho é muito importante. Você tem que dar testemunho. Não adianta só pregar com a boca. Não adianta só falar. Você tem que ser um testemunho vivo dentro do teu lado, dentro da tua casa. As pessoas podem não entender nada. Você está só levando prejuízo, mas você não abandona Cristo. Você está só levando pancada, pedrada, mas você não abandona Cristo. Uma hora as pessoas vão falar assim, eu vi um pai dar o testemunho do filho esse dia perto de casa. O meu filho é crente. O meu filho serve a Deus. Ele é, o pai. E o pai é todo errado, mas o pai dava testemunho dele. A Bíblia diz assim, que não. A Bíblia fala assim,
não é louvado, né? Aquele que a si mesmo se louva, mas sim a quem o Senhor louva. Como é que Deus vai louvar você? Alguém vai falar de você. Alguém vai falar de alguém. O evangelista John, homem de Deus. Também se não prestar, vão falar também. Né? Então quer dizer, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim a quem aquele Senhor louva. As pessoas vão falar de você. Então a Bíblia diz aqui que Paulo, ele fala para o carcereiro: ó, se tu quiser, tu e tua casa, é só crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz assim: e lhe pregar a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Ó, aí diz assim, ó: depois, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ou seja, o carcereiro e a família cuidaram de Paulo e Silas. Passa o metiolate aí nele, não sei se tinha metiolate na época. Cuida da ferida dele aí, passa um álcool aí, limpa, faz isso, faz aquilo. Olha bem, ó o amor aí, ó. A própria família agora está cuidando de Paulo, porque agora ele também é um dos tais. Agora vai servir do Deus que você serve. Aí a Bíblia diz que toda a família se batizou. Toda a família ali aceitou Jesus. Aí diz assim, ó, versículo 34: então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa na sua crença em Deus, e alegrou-se com toda a sua casa. Ou seja, o carcereiro e Paulo, eu imagino o carcereiro: mulher, eu quero te contar uma coisa. Aconteceu algo na minha vida. Coisa boa tu pode levar para casa. Coisa boa pode. Esse homem chega do trabalho agora. Eu imagino a mulher: que novidade foi agora, Maria? O que aconteceu? Vou te mandar embora? Né? Tem gente que é assim, né? Fica traumatizado. Bem, eu quero te falar uma coisa. Igual aconteceu ainda agora comigo. Moço, pastor, quero te contar algo. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu, Jesus? Né? Já fica traumatizado. O que houve, meu pai? Então, mulher, quero te contar uma coisa. O que é? O que foi? Abaixar teu salário? Vão te mandar embora? Vão tirar você da guarda? Vão transferir você? Não, mulher, calma aí. Eu aceitei Jesus. Eu agora sou servo de Jesus. Como é isso, marido? Não, tá aqui, ó. Esse homem aqui, ó. Vou te contar. Esse homem aqui, a história dele é linda. Eu creio. Ela começou a falar da história de Paulo. Ele começou a falar tudo o que aconteceu. E toda a sua família se converteu ao Senhor. Eu quero profetizar que toda a tua família vai servir o Deus que você serve. Mas presta atenção. Essa palavra eu creio, essa palavra crer no Senhor Jesus será salvo tudo em tua casa, ela é evasiva. É uma enganação, não é só isso não. Eu creio no Senhor Jesus, não adianta eu só crer. Eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que fazer a diferença. Porque eu creio, mas aí a minha família vai ter que acreditar também. Então, ele falou, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, crê no Senhor Jesus, você e toda a tua casa, se crer também vai ser salvo, porque é salvação individual. Aqui não está falando que foi o carcereiro que salvou a família dele, não. O que salvou foi a pregação, porque a família creu, acreditou. Mas o testemunho foi muito importante. Sabe onde você está errando? Para ganhar teu familiar? É o testemunho. Comece a dar testemunho a partir de hoje. Comece a se comportar melhor a partir de hoje. Comece a mostrar tuas atitudes na tua família a partir de hoje. Quando o marido chegar que não é cristão, beijinho tem janta, não tem, tá lá, esquenta aquela comida lá. Faz diferente. Vem sim, peraí que eu vou lá esquentar a comida. Começa a mudar o teu comportamento. Quando a tua mãe falar com meu filho, vem cá, tia chorou! Não, muda isso. E a mãe, o que a senhora quer? Sabe? Começa a mudar o teu comportamento. Que aí a tua família vai começar a ver que você mudou. Começa a mudar, porque as pessoas precisam ver isso. A Bíblia diz que a escola dominical, ela começou no Brasil com crianças. As crianças vinham na escola dominical. Os pastores, os professores davam dinheiro para as crianças para participar da escola dominical. Aí a história diz que os pais
vendo a mudança de comportamento dos filhos, começaram a vir para a igreja. Olha a igreja aí. Através de mudança de atitude das crianças. Porque a palavra ela muda, meu irmão. A palavra ela transforma. Amém? Louvado seja Deus. Louva aquele hino aqui. Que ele cresça. É isso aí, minha. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Começa a orar por você e pela tua família. Porque eu quero acreditar. Eu quero acreditar que nessa noite Deus tem um terremoto espiritual na tua família. Deus vai arrebentar cadeias. Amém? Na tua vida também. Vai, eu não sei o que está preso, eu não sei o que está amarrado, eu não sei o que está trancado, mas nessa noite Deus vai quebrar cadeias e correntes que estão aprisionando. Oh, Espírito de Deus,